que a Europa estava forçando a Rússia a fazer uma guerra que ela, a Europa, não tinha condição de travar. Expliquei que a Europa não tinha recursos naturais, não tinha recursos energéticos, ela não tem gás, não tem urânio, não tem petróleo, não tem carvão, não tem nem água, porque está na pior seca em 500 anos. E ela não vai ter comida, pela soma de não ter fertilizante, mas estar na pior seca em 500 anos. A China também está passando por uma seca terrível, mas a China é maior do que a Europa. Então ela tem ecossistemas que compensam as regiões que estão passando por uma seca, no caso a China Central, a região do rio Yangtze. O rio Huanghe, por exemplo, está com bastante água. Então algumas regiões da Europa têm água suficiente, particularmente a Rússia. A maior parte está seca, mas o leste europeu, Rússia principalmente, tem água. Da mesma forma a China, algumas regiões da China estão passando por uma seca muito grande. Mas algumas regiões têm água suficiente. E de toda forma, a China recentemente fez, em parceria com a Rússia, pontes rodoviárias e ferroviárias que vão permitir a conexão entre a Manchúria e a Sibéria. E a Sibéria tem plenas condições de fornecer os grãos e a comida que a Rússia precisa. Inclusive, ela já está vendendo soja para a China. Mas e as pessoas pensam? Mas a Sibéria é congelada. Não, bebê. Sibéria é congelada no inverno. No verão, tem dias de 24 horas. Um solo excelente. Tudo perfeito para cultivo, não só de soja, como de trigo, como de milho, de coisas que a China precisa. Como a Rússia tem quantidades gigantescas de fertilizante, num solo já fértil, com 24 horas de luz, ela tem condições de produzir soja, milho, trigo, arroz até, em situação e em condições muito melhores do que o Brasil, por exemplo. Então a Rússia está no melhor dos mundos. Ela tem energia abundante, ela tem fertilizantes abundantes, e quando eu falo energia, ela tem petróleo, ela tem carvão mineral, ela tem gás natural, ela tem urânio. Os rios têm muita água, então ela tem energia hidrelétrica. Ela está investindo, não muito, mas está, né? Proforma, eu acho, energia solar e eólica, mas ela não precisa disso. Então ela está na condição perfeita para fornecer para um dos dois que precisar, Europa ou China. Quem vocês acham que vai receber a energia, a comida, os fertilizantes e os recursos naturais que tanto necessitam da Rússia? A China ou a Europa? É uma pergunta retórica, né? Porque é claro que é a China, parceira da Rússia, e não a Europa, que vem tratando os russos de maneira subhumana, que vem aguentando desaforos dos europeus, que é uma coisa desvairada. Sabe, você dizer que tem que matar o máximo de russos possível para que os filhos também tenham poucos russos para matar, seria inaceitável, mas como quem diz foi o Zelensky, né? Zelensky, apesar de não ser israelense, está sendo tratado como se fosse. Ele pode dizer e pode fazer qualquer barbaridade que o Ocidente passa pano. E, evidentemente, esse tipo de coisa irrita a Rússia. Mas irrita profundamente, magoa. Certo? E agora que a Ucrânia resolveu se dedicar ao terrorismo, as coisas não vão melhorar. Parece que a assassina, né, Natalia Vovk, já está na Áustria. Então tá. A Rússia tem condição de ir buscar. A questão, ela vai mandar o Sr. Kinzhal ou vai mandar aqueles famosos Stepnets. O fato é que essa moçoila, que assassinou uma cidadã russa dentro da Rússia, não vai passar impune. E a Europa está patrocinando ela, financiando ela e passando a mão na cabeça do Zelensky, que tem feito atrocidades as mais terríveis contra russos, e qualquer pessoa acusada de ser russo, favorável aos russos, bom, não torna a Europa mais amigável aos olhos dos russos. Só torna a situação perigosa, muito perigosa. Agora parece que a Liz Truss, eu já falei da Liz Truss em uma série de tweets meus, na outra rede social. A mulher é uma insana. Se for preciso usar bomba atômica, vamos usar. Eu estou pronto para usar armas nucleares contra a Rússia. Minha filha,
o seu país não tem caminhoneiro, seu país não tem diesel, seu país não tem gás, seu país não tem energia, seu país não tem petróleo, seu país não tem comida. A moeda do seu país está desvalorizando, né, fragorosamente. Seu país está endividado, seu país é pobre, seu país não tem recursos naturais. E você está falando em fazer guerra contra a Rússia. Reino Unido, da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, 230 mil quilômetros quadrados. Contra a Federação Russa, 17 milhões e 74 mil quilômetros quadrados. É isso que você está falando. Ó, se a Rússia for visitada pelo senhor R.S. Starmat 28, quer dizer, se a Rússia visitar, né, a Grã-Bretanha com o senhor R.S. Starmat 28, a Grã-Bretanha inteira vira um campo de vidro, certo? E tem um submarino chamado Belgorod, que ele tem umas armas muito desagradáveis, capaz de provocar um tsunami de 100, 300 metros de altura no litoral da Grã-Bretanha. A maior parte dos britânicos moram no litoral. Uma onda de 100 a 300 metros destruiria o quê? 70, 80% da Inglaterra, porque poderia entrar pelos leitos dos rios. E essa mulher fala que, se for preciso, ela vai usar arma nuclear contra a Rússia. E ela é uma candidata levada a sério para substituir o Boris Johnson. Sério que é isso que a Europa quer para si mesma? Olha, o que eu recomendo honestamente para esses europeus todos é fazer o que eu faço. Vem pescar. Você pode não pegar peixe nenhum, mas você não vai destruir o seu povo se você estiver pescando. Correto? É isso. Se eu pegar algum peixe, eu faço um videozinho curto. Até mais.